Olá, alunos, saudações, sejam muito bem-vindos a essa aula de história, onde nós vamos aprender sobre o que aconteceu, o que ocorreu com os escravos após a abolição da escravatura, né? Ou seja, após a assinatura da Lei Áurea. Eu sou o professor Magno Constantino e vou te acompanhar aí em torno dessa história, dessa volta aí no tempo, no passado, para que a gente possa entender e compreender um pouquinho mais sobre a nossa história. Vamos lá? Ao final dessa aula, você vai precisar ter aprendido os seguintes itens. Quando ocorreu a abolição da escravatura, né? Os dados mais importantes que reforçam a presença do tráfico de escravos aqui no Brasil e também como ficou a vida dos ex-escravos após a Lei Áurea. Então vamos lá. A abolição da escravatura, ela aconteceu no dia 13 de maio de 1888 e foi um dos acontecimentos mais importantes da nossa história. Esse foi um assunto que atravessou o debate político no Brasil durante todo o século XIX e a abolição só aconteceu por meio de uma campanha popular aliada à resistência dos escravos. Com a abolição, os escravos conquistaram a sua liberdade e os seus antigos donos não receberam nenhum tipo de indenização por isso. Uma pergunta muito importante que surge dentro desse assunto é: como ficou a vida dos ex-escravos após a Lei Áurea? Assim, nessa aula nós tentaremos trazer alguns esclarecimentos acerca das condições de vida dos libertos após o dia 13 de maio. Antes de tudo, é necessário nós entendermos um pouco do contexto pós-abolição, né? A luta pelo fim da escravidão no país foi algo que se estendeu durante todo o século XIX e, ao longo desse século, os escravos resistiram de diversas maneiras e em diversos locais do país, né? Ou seja, eles lutaram contra a escravidão durante todo o momento, seja por meio das fugas, seja por meio de revoltas, né, que eles faziam. Eles demonstravam diversas vezes a insatisfação pelas condições de vida ao qual eles recebiam, né? Então, a escravidão no Brasil era uma instituição que existia em meados aí do século XVI, né? Tendo sido introduzida pelos portugueses durante a colonização. Com a nossa independência, essa instituição cresceu e tornou-se profundamente presente na nossa sociedade. E a quantidade de escravos que entrou no Brasil via tráfico negreiro, a partir do século XIX, evidencia muito bem tudo isso. Bom, nós temos 3 dados importantes que reforçam a presença do tráfico de escravos no Brasil. Quais são eles? O primeiro dado é que na primeira metade do século XIX, cerca de 1,5 milhões de africanos desembarcaram no Brasil. Tá? Então, é grande esse número, né, em relação à população já daquela época, era um número muito grande. Então, o segundo dado é, entre 1831 e 1845, cerca de 470 mil escravos foram enviados para o Brasil pelo tráfico. Então, aqui nesse primeiro dado, nós temos uma informação mais geral, né? E já no segundo, algo mais específico. No terceiro dado, nós temos que entre 1841 e 1850, 83% dos africanos enviados para a América, vieram para o Brasil. Então, aqui a gente já faz essa distinção, né, de qual a porcentagem, ou seja, o Brasil ficou, de toda a América, o Brasil ficou com a maior porcentagem de escravos, né, a maior cota aí de recebimentos de escravos durante esse período de 1841 e 1850. O primeiro passo para a abolição da escravidão em nosso país deu-se com a proibição do tráfico por meio de uma lei, que é a Lei de Eusébio de Queiroz, em 1850.
essa lei ela foi aprovada como uma forma de evitar um conflito com a Inglaterra, país que pressionava o Brasil já havia décadas pelo fim do tráfico negreiro. A proibição do tráfico de escravos deu início a um lento processo que resultou na abolição da escravatura quase 4 décadas depois. O movimento abolicionista ganhou real força na sociedade brasileira a partir da década de 1870. A mobilização pelo fim da escravidão aconteceu em diversos níveis, em diversos lugares, e contou com a participação de intelectuais, também das classes populares e principalmente com o envolvimento dos próprios negros, dos próprios escravos da época. Os escravos eles organizavam-se e preparavam fugas individuais ou em massa. Para isso, eles se reuniam nos quilombos que cresciam ao redor das cidades, ou outras vezes eles organizavam revoltas contra os seus senhores dentro da própria fazenda. A resistência africana contou com o apoio de grupos da sociedade que abrigavam quando eles estavam em fuga e incentivavam eles a se rebelar contra os seus donos, né? Dando apoio jurídico, defendendo essa causa politicamente e etc. O enfraquecimento da escravidão no Brasil foi resultado de um esforço desse movimento abolicionista, né? É claramente identificado por meio da população de escravos que foi diminuindo consideravelmente ao longo aí do século XIX. No final da década de 1880, a manutenção da escravidão era praticamente inviável, porque, ao mesmo tempo em que afetava a imagem internacional do Brasil, o país, o último país da América ainda a utilizar os trabalhos escravos, afetava também a ordem interna do país, já que o Império não conseguia mais controlar a situação das fugas e das revoltas que eram frequentes. Assim, no dia 13 de maio de 1888, foi aprovada a Lei Áurea. Essa lei, primeiramente, foi aprovada lá no Senado, depois de encaminhada para que a princesa Isabel, né, regente da época, assinasse. A Lei Áurea garantiu a liberdade para os escravos de maneira imediata, e os donos dos escravos não receberam nenhum tipo de indenização sobre isso. Com essa lei, os libertos agora estavam livres para buscarem uma vida melhor, né? A vida dos escravos pós-abolição não foi fácil, principalmente pelo fato de que o preconceito na sociedade era evidente e que não havia medidas para integrá-los economicamente na sociedade. Então, assim, eles sofreram bastante, né? Foi divulgada a notícia da abolição da escravidão assim que a lei havia sido decretada, e houve festa por todo o Brasil. A comemoração no Rio de Janeiro, por exemplo, foi tão grande que se estendeu cerca de 7 dias de festa. Bem, mas é aí aquela pergunta que eu fiz lá no início da nossa aula e que ainda não foi respondida, né? Mas como que ficou a vida dos escravos após a Lei Áurea? Bem, o primeiro quesito e eu considero o mais importante foi a mudança, a troca de local, né? Muitos escravos acabaram abandonando as fazendas nas quais eles foram escravizados e mudaram-se para outras, ou então foram para as cidades, né? Essas migrações de ex-escravos aconteceram por múltiplos fatores, né? Os libertos, eles mudavam-se ou para se distanciar dos locais que eles eram escravizados, ou então eles iam à procura dos parentes, ou muitos deles iam em busca de melhores condições de vida e também salários. As consequências dessa movimentação, por exemplo, os grandes proprietários, sobretudo no interior do país, eles começaram a pressionar as autoridades para que reprimissem essa movimentação, para que os negros não ficassem aí andando pelo país, porque isso iria trazer prejuízos, né, para os fazendeiros, né? Os grupos de ex-escravos, eles migravam e sofriam essa repreensão, né? E aí foram sendo taxados como vadios ou vagabundos, né?
Essa medida focava, sobretudo, que os libertos eles eram insubordinados. Eles não queriam mais trabalhar, eles não queriam mais obedecer aos seus donos. Então, costumavam não aceitar aí as condições impostas pelos proprietários e aí trouxe essa má fama para os escravos que se movimentavam aí pelo Brasil afora. O segundo ponto era a moradia e a segurança, né? Logo após a abolição da escravatura, uma das questões mais importantes é que foi a manutenção desse liberto, né? Ele era tratado até então como um marginal, como um subalterno na pirâmide social, né? Ele estava lá na mais baixa classe econômica. Então, a questão da terra passou a ser uma prioridade para eles, porque eles não receberam nada na reforma agrária. Então, a grande maioria, ou seja, 700 mil libertos a partir de 1888, eles não tiveram acesso à terra, sendo forçados a se sujeitarem aos salários baixos, às más condições de trabalho oferecida pelos seus proprietários. Em troca disso, eles teriam uma moradia, né? Mas dentro daquelas condições que também não mudaram, desde a escravidão até esse momento aqui. E, por fim, nós temos a falta de a educação, né? A falta de acesso à educação, né? Os libertos, eles não foram integrados automaticamente dentro dos direitos, né? Garantidos pela Constituição. Então, nós temos aqui essa grande questão, que era a preocupação para esses, que era fundamental, né? Manter esse grupo marginalizado até então. Sem acesso ao estudo, esse grupo permaneceu sem oportunidades para melhorar suas condições e melhorar, assim, também a sua vida. Bem, agora eu deixo vocês com essas atividades aqui, tá? Você vai responder no seu caderno e, de preferência, com as suas palavras. A primeira pergunta é: quando ocorreu a abolição da escravatura? A segunda pergunta: cite 3 dados importantes que reforçam a presença do tráfico de escravos no Brasil. A terceira: explique como ficou a vida dos escravos após a abolição, né, da escravatura, após a Lei Áurea. E quarto, você vai fazer uma breve pesquisa, uma breve biografia sobre a vida e quem foi a Princesa Isabel. Ok? Eu sou o professor Magno Constantino, vou ficando por aqui, te desejo bons estudos e até a nossa próxima aula. Um forte abraço!